Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares de deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição,
inclinaram-se e o adoraram. Bem, apesar de tudo que Deus já havia falado com Moisés, ele ainda estava preocupado, estava com medo, estava com os olhos nas impossibilidades e nas dificuldades. Muitas vezes nós também somos assim, né? Deus fala conosco para termos ânimo, Deus fala conosco para crer, mas mesmo assim nós teimamos em temer, em olhar para as dificuldades. Mas o Senhor é poderoso e aquele que chama, ele também capacita. Moisés fica preocupado e fala: como é que vão crer em mim? Ele pede para Moisés jogar a sua vara no chão, essa vara se transforma em cobra, depois ele pede para botar a mão no peito, a mão sai leprosa, ele bota no peito de novo, sai normal. Ou seja, não há impossíveis para Deus. Os impossíveis são para nós, humanos. Mas como Moisés iria, comissionado pelo próprio Deus, não há nada que ele deveria temer, porque o Senhor o respaldaria e estaria com ele, fazendo o sobrenatural, o incrível, o sobre-humano. Uma outra alegação de Moisés é que ele fala que era pesado de boca e pesado de língua. Muita gente vai entender isso daqui como ele sendo gago. Seja ele gago, tendo ele alguma dificuldade de comunicação, a verdade é que o Senhor, ele estaria comissionando e fazendo através de Moisés, apesar das limitações físicas, emocionais, de qualquer ordem de Moisés, porque o Senhor é suficiente na nossa vida. Eu acho muito bonito quando Deus fala aqui: não fui eu que fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Não sou eu, Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ou seja, gente, isso traz uma dignidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais, porque elas entendem que elas não foram um erro, elas não foram uma falha de Deus, mas o Senhor as fez para a sua glória. Mesmo com as nossas limitações, sejam físicas ou não, todos nós temos algum tipo de limitação, mas isso não impede que Deus nos use, isso não impede que nós possamos existir e viver com uma missão, com uma dignidade única. E o Senhor fez Moisés, mesmo sendo pesado de língua, e mesmo assim ele usaria Moisés. Porque as nossas limitações só servem para nos mostrar que somos dependentes de um Deus. Então, seja qual for o tipo de limitação que você tenha, seja física ou de outra ordem, saiba que o Senhor te fez de forma especial. E o Senhor é poderoso para te usar, apesar da sua limitação. Quem é o homem para questionar a Deus? Quem é o homem para achar que está acima de Deus? Né? A gente pode ter limitações, mas o nosso Deus é ilimitado. Uma outra coisa interessante é que Deus disse que colocaria Arão ao lado de Moisés para ajudá-lo no que ele precisasse. As nossas limitações não só apontam para a nossa dependência de Deus, mas também apontam para a necessidade que nós temos de partilhar a nossa vida, de contar com pessoas que sejam, de repente, um pouco mais fortes em alguma área, ou sejam um pouco mais habilidosas em algum aspecto, e nós fomos criados para caminhar juntos, para cumprir a missão juntos. Então, se há alguma necessidade sua em alguma área, não deixe de viver e de cumprir a sua missão por causa disso. Conte com pessoas fiéis a Deus do seu lado, pessoas que Deus levanta para colocar ao seu lado e te ajudar na missão. Nós não somos ilhas, nós precisamos uns dos outros e assim vamos mais longe. A gente se encontra então agora com uma passagem bem estranha no final desse capítulo, onde diz que Deus, numa estalagem que Moisés foi já para o Egito com a sua família, o quis matar. E a gente fica assim: como assim Deus queria matar Moisés? Bem, há duas possibilidades de interpretação desse texto. Ou que Deus quis fazer isso por algum motivo que está oculto aqui, e a gente não sabe, como uma advertência talvez a Moisés por algo que ele precisava mudar, ou então, segundo o texto original, também há a possibilidade de entender que não era a Moisés, mas era a seu filho. E mesmo assim isso pode causar a nós algum tipo de estranheza. Mas, pela atitude da esposa de Moisés de imediatamente cortar o prepúcio do seu filho, talvez fique claro para nós
ou possamos desconfiar, pelo menos, que tem a ver com isso. Circuncidar os filhos foi uma ordem de Deus aos filhos de Israel, a fim de que estes mostrassem sua consagração ao próprio Deus. O filho de Moisés não ser consagrado, não ter sido circuncidado, pode indicar ou que a esposa de Moisés não temesse ao mesmo Deus, e Deus estava ali de repente punindo essa dificuldade de se dobrarem e se consagrarem totalmente. E tendo em vista a missão que eles estariam para cumprir, era imprescindível que eles tomassem essa atitude de consagração de suas vidas e de suas famílias totalmente a Deus. Não havia margem para uma atitude dúbia, ou para uma incerteza, ou para uma família dividida. Deus queria ali que a família inteira estivesse implicada na missão. Então me parece mais aqui como uma advertência para que Moisés e sua esposa entendessem o que Deus queria deles. Então a esposa de Moisés circuncida o seu filho e diz para Moisés: você é para mim esposo sanguinário. E logo em seguida ela explica o que quer dizer isso. Esposo sanguinário por causa da circuncisão, ou seja, esposo de sangue. Eu estou pactuada com o seu Deus, eu estou pactuada contigo. Então Moisés e Arão vão até os líderes do povo, faz os sinais à vista do povo e diz a palavra que o povo creu e eles então adoraram a Deus. E não há outra resposta diante dos sinais de Deus que todos os dias nos rodeiam, senão nos prostrarmos em adoração e obedecermos. Deus os abençoe e até amanhã.